Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Podemos perder várias coisas em nossa vida. Perder o emprego, perder amigos, perder até alguém que a gente ama. Mas tem coisas que não podemos perder. A presença de Deus é uma delas. Vocês sabiam que existem muitas pessoas perdendo algo precioso que Deus nos dá quando estamos na presença dele? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando da unção. Muitas pessoas recebem uma unção especial de Deus e estão jogando isso fora. Aos poucos, a pessoa está perdendo algo preciosíssimo que Deus havia colocado sobre a vida dela. Muitas pessoas estão nesse exato momento perdendo a unção por orgulho, por desonestidade, por desobediência e pelo pecado. Quero ver com vocês exemplos na Bíblia de homens que perderam a unção por certos motivos. Vamos começar por Sansão. Esse homem foi desde o ventre da sua mãe consagrado a Deus e tinha a missão de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, da opressão que eles faziam sobre o povo. Enquanto Sansão cumpriu os votos de Nazireu que havia feito, ou seja, enquanto ele estava em aliança com Deus, o Senhor estava com ele. No momento em que ele se misturou com mulheres filisteias, começou a se afastar da presença de Deus. Prestem muita atenção neste versículo, porque há uma revelação de Deus para nós. Prestem atenção, porque Deus vai falar forte aos nossos corações através desta mensagem. Juízes capítulo 16, versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Aqui, Dalila, após insistir muito, consegue tirar de Sansão o que tanto ela queria ouvir, sobre a força dele, sobre a força de Sansão. Ela tanto insistiu que Sansão falou para ela. Para muitos, a força de Sansão estava em seus cabelos, mas não estava. Estava na presença de Deus que havia na vida dele, porque ele estava em aliança com Deus. Deus estava sempre com ele por causa da aliança feita. Mas a partir do momento que Sansão se mistura e deixa o pecado entrar na vida dele, ele perde uma das coisas que nunca devemos perder. Ele perdeu a presença de Deus. E quem nos fortalece, não é Deus? E sem a presença dele, não tem como se fortalecer. E quando não existe mais a força de Deus em nós, o diabo faz o quê? Ele faz o que quer da nossa vida. Sansão foi humilhado, arrancaram os seus olhos e o final da sua vida foi como escravo. Morreu e ainda matou muitos filisteus, mas o fim da sua história poderia ter sido outro. Foi um final triste para ele. Isso tudo aconteceu na vida dele porque ele deixou o pecado dominar. Nunca perca a presença de Deus. Quero ver agora com vocês o exemplo de um rei que perdeu completamente a unção e se bobear até a sua salvação. Estou falando do rei Saul. Saul tinha sido ungido para ser o rei do povo de Israel e ia até bem, pois fazia tudo debaixo da direção de Deus. Mas com o passar do tempo, deixou a inveja entrar no seu coração. Davi, que era ainda um menino, muito jovem, começou a sobressair em tudo que fazia e Saul começou a querer matá-lo. Por quê? Por causa da inveja, a ponto de começar a se rebelar contra Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu mais do que o seu reinado, perdeu a unção que Deus havia dado a ele. Quantos estão perdendo a unção de Deus porque estão em rebeldia, fazendo a sua própria vontade e deixando de fazer a vontade de Deus? Está cheio de homens e mulheres de Deus que tinham uma unção tremenda de cura, de libertação e até para pregação, mas estão perdendo. Agora, pregadores da palavra que antes recebiam as mensagens de Deus estão recebendo as mensagens da inteligência artificial. Pessoas que curavam e libertavam com unção já não curam e nem libertam mais porque estão sem a unção de Deus. Cuidado,
Você que pensa estar forte demais, que pensa que não vai cair, pode se dar mal. Davi era um homem segundo o coração de Deus e quase perdeu a presença de Deus por causa do seu pecado. Salmos capítulo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso foi um pedido de Davi para Deus. Davi sabia que o pecado que cometeu poderia tirá-lo da unção e da presença de Deus. Por isso, Davi se arrepende de tal forma que ele faz várias declarações pedindo para Deus não abandoná-lo. Um coração arrependido. Davi tinha isso, um coração arrependido. Agora eu te pergunto, de que forma você tem andado e se apresentado diante do Senhor? Suas vestes ainda continuam limpas? Você tem buscado a direção dele ou a direção, da inteligência artificial? Você está invejando alguém que tem algum cargo maior que o seu, seja na igreja, seja no seu trabalho? Comece a orar, comece a pedir perdão a Deus, comece a pedir para Deus não deixar que o seu coração seja sujo com certas coisas. Às vezes, coisas bobas te afastam da presença de Deus e você está permitindo isso. Não permita que o diabo vença. Muitos estão saindo da presença de Deus porque estão permitindo que o diabo se infiltre na sua vida. Sabemos que ele vem sorrateiramente e vai introduzindo na vida das pessoas certas coisas que não parecem ser nada demais, mas que depois vemos que não era a direção de Deus. Foi porque o diabo colocou. O exemplo é o que eu já falei aqui para vocês. Pregadores que tinham a unção para pregar e estão perdendo porque estão usando algo que não vem de Deus para suas pregações. Estão indo para a internet consultar redes sociais e consultar inteligências artificiais. Do que adianta palavras bonitas e maravilhosas ou até pregações que parecem ser revelações de Deus, mas que não têm nenhuma unção? Não adianta de nada. Do que adianta você ter cargo na igreja e até as pessoas te olharem como alguém de Deus, se o próprio Deus não está te vendo mais como filho? Palavras duras, não é verdade? Mas são necessárias. Palavras que podem te salvar. Pare de achar que você pode tomar a direção da sua vida porque você não pode. Pare de achar que você pode fazer do seu jeito porque você não pode. Pare de se rebelar e ouça mais a voz de Deus. Nunca perca o que de mais precioso um dia você ganhou. Um dia você aceitou Jesus e ele veio habitar em você, e com o passar dos anos você está esfriando, está se distanciando. Se você continuar desta forma, poderá perder a presença de Deus, e sem a força de Deus na sua vida, o diabo vai te destruir. Não deixe isso acontecer. Ande na presença de Deus e não perca a unção que ele colocou em você. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra dura, mas necessária. Tem certas pessoas que às vezes precisam tomar um puxão de orelha, Senhor. Sansão, na época de Dalila, se tivesse alguém ali para poder orientar ele talvez não tivesse caído. Apesar que os pais de Sansão o alertaram, falaram para ele não se misturar com mulheres filisteias, mas ele não deu ouvido. Pai, Saul foi um homem que foi ungido pelo Senhor para ser rei de Israel, mas acabou perdendo a presença do Senhor e o seu reinado. E muito pior, perdeu a sua vida e talvez até a sua salvação. Pai, que não sejamos assim, que sejamos sim como Davi. Ele cometeu um adultério, cometeu um homicídio, mas ele se arrependeu amargamente, chorou copiosamente durante semanas, durante dias diante da sua presença, para que o Senhor viesse a perdoá-lo. Davi sabia que poderia perder a presença do Senhor e a unção do Senhor na vida dele. Nós não queremos isso. Nós não queremos perder nem a unção, nem a tua presença. Nós queremos ter um coração quebrantado, um coração arrependido. Se estamos fora da tua presença por algum motivo, Senhor, que o Senhor nos coloque na sua direção. Se estamos fazendo algo que não te agrada, que o Senhor nos direcione para fazer aquilo que te agrada. Se estamos cometendo algo que está fora da sua palavra, nos mostre. Que sejamos, sim, pessoas que ouvem a sua voz, que ouvem aquilo que o Senhor tem para nos falar. Pai, eu te peço isso e peço ao Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que ficou até o final desta oração, que ficou ouvindo esta mensagem e que o Senhor possa, através dessa mensagem, encher o coração delas de fé, para que elas possam se fortalecer cada vez mais e para que elas possam continuar na sua presença e jamais saiam. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem.
E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.